Tem gente que fica tanto tempo em um lugar que passa a fazer parte dele, de forma que se torna impossível de pensar em um sem associar automaticamente ao outro. E tem um Chico que os leitores da UNB conhecem de longa data. Mas essa é a parte 2 do podcast Chicos da UNB. Se você perdeu a primeira parte, nós te convidamos a correr para assistir. Mas, se você está esperto, só esperando o fim dessas grandes histórias, a repórter Mariana Ramos termina de te contar agora. Aí ele botava aquele moinho de jornal e vinha aqui para o ICC vender aí. Meu Deus, que legal! Por isso que a gente chamava ele de Tampinha, tão pequeno que ele era. O Tampinha, que seu Chico da Barbearia se refere aqui, é o assessor bibliográfico, dono da livraria mais simpática e possivelmente mais antiga da UNB. Como é de costume, vamos deixar ele se apresentar. Meu nome é Francisco, livreiro, tenho um bocado de tempo de vida, 66 anos, eu sou livreiro, sou assessor bibliográfico. Natural de Picos do Piauí, ele chegou a Brasília após 10 dias de viagem em um pau de arado, que é um caminhão de carga adaptado com bancos de madeira e lona, muito usado no Nordeste para o transporte de passageiros. Assim como o Chico da Barbearia, Chiquinho começou a trabalhar cedo e logo que chegou à capital do país já arrumou um ofício. E aí comecei em 74, eu comecei a vender jornal, sabe? Aí fiquei sabendo que ia ter, quem vendesse mais jornal ia ganhar uma bicicleta Calói. Aí eu não sabia ler direito, não sabia as palavras, o texto, e olhava a imagem de 1000 gols de Pelé contra o Vasco da Gama, em 69 no Maracanã. E aí comecei a entender o perfil do leitor do jornal. Aí chegava no moço da farmácia e falava, olha, tem 1000 gols de Pelé. Nascido em 1960, o livreiro começou aos 14 anos vendendo jornais. E naquela época era comum que os jornais fossem vendidos com alguém gritando as principais manchetes para atrair o público. Se você também era um fã do seriado Chaves, deve se lembrar bem disso. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. E o dinheiro? Sim. Aqui tá 13 pessoas enganadas. Ora, Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. Como não sabia ler, o jeito era olhar as imagens. Numa pegada meio Cidade de Deus, de só se ler as figuras, mas se engana quem pensa que isso era uma dificuldade para ele. Entrei no concurso, aí vendi 500 jornal no mês. Por causa dessa ideia de ver as notícias, não sabia ler direito a palavra, mas via as imagens. Quem se encantou com um talento para vender jornais foi a dona Chica, mais uma que também tem muita história com a UNB, mas que infelizmente já faleceu. Então eu fui ter esse entendimento e a dona Chica foi uma pessoa inesquecível. Ela já faleceu, mas eu tenho um débito kármico e territorial, assim, de memória aérea, assim, muito grande. Ela convidou Chiquinho para trabalhar em sua banca, onde hoje fica o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. E eu vim com jornais para vender no ICC, e aí eu vendia na época Correio Brasiliense, Jornal do Brasil, que não tem mais, Folha de São Paulo, Estadão, um jornal assim de esquerda, mas não sabia o que era, mas vendia. Que era o Pasquim, o Jornal Movimento, Qual Jornal, Inversos, Lampião da Esquina, que é o primeiro jornal homoafetivo da Aguinaldo Silva. Então a revista Realidade. Esse talvez tenha sido o momento que aconteceram as maiores mudanças na vida do Chiquinho. Além de desenvolver o hábito da leitura, entender o perfil dos leitores e desenvolver sua relação com professores e alunos, que hoje são seu principal público-alvo, nessa época ele começou a construir uma relação que mantém até hoje. Eu fui descobrindo que o autógrafo, sabe, Mariana, é o maior documento da vida. É um documento intransferível. Quando você consegue pegar o autógrafo. O autógrafo é um documento, até 2500 eu vou ter, sabe? Entendeu? Então é uma coisa da eternidade.
E quando falamos em coleção, estamos falando de uma maneira literal. Tem mais de 500 autores. Eu tenho autores de Caetano Veloso, da Maria Bethânia, Fernanda Torres, Milton Santos, esse aí, Mia Couto, Eduardo Galeano, o cara da Mundo Sofia. E para conseguir alguns deles, foi uma verdadeira odisseia. Chegamos lá, aí ele estava cheio. Aí um indígena, povos originários, me reconheceu. Aí foi lá dentro, conseguiu lugar para o meu amigo, sabe? Fiquei na terceira fila. Aí terminou a fala lá do Raoni, e aí eu me aproximei assim com o livro dele na mão, Memórias de um Cacique. Aproximei, aí a pessoa da editora, Companhia das Letras, que é o livro da companhia, falou, não, ele não vai dar autor, ele não vai receber porque ele está 93 anos, está muito cansado. Aí o neto do Raoni falou, esse é o Chico da UNB. Aí ele levou o livro, aí ele assinou, te juro, Mariana. Quando ele assinou Raoni, me entregou o livro, ele olhou para meus olhos e ele me reconheceu. Isso é uma coisa assim, mágica. Ele, com os olhos dele, assim, ele me reconheceu como livreiro, como pessoa, sabe? Que já me viu em outro momento, sabe? Que já, umas 3, 4 vezes. E ele viu o amor que tem ao livro. E todo mundo torcendo para ele dar autógrafo, porque não deu autógrafo para ninguém, só para mim. Mas talvez o mais curioso nisso tudo seja perceber que a história de Chiquinho com os livros começou antes mesmo dele aprender a ler completamente. Foi no contato diário com jornais, revistas, leitores e professores que ele foi entendendo o peso que a palavra escrita tinha na vida das pessoas. E também foi entendendo outra coisa, que livro não serve só para informar. Livro aproxima, cria vínculo, cria memória. Ao longo das décadas, a pequena livraria no ICC e a barbearia, que hoje fica escondida em meio a um estacionamento, deixaram de ser apenas pontos de comercialização de produtos e serviços. Viraram ponto de encontro, de conversa, de indicação, de descoberta. Eu quero agradecer muito, mas muito, essa oportunidade de destino de estar na universidade. É um lugar, para mim, de vida, de experiência, de amor ao próximo. A UNB não é só feita de concreto, nem só de salas, corredores e laboratórios. A universidade também é construída pelas pessoas que atravessam diariamente aqueles espaços, pelas histórias, pelos encontros e pelos rostos que permanecem. E no meio de milhares de estudantes que passam todos os dias pelo Minhocão, existem figuras que viram quase patrimônio afetivo da universidade. Um cortando cabelo, outro vendendo livros, 2 Franciscos, 2 Chicos, 2 histórias completamente diferentes, mas unidas pelo mesmo corredor. E talvez seja impossível falar da memória da Universidade de Brasília sem falar desses espectadores, entre muitas aspas, que viveram a UNB por tanto tempo. Então eu sou espectador muito privilegiado de 5 décadas de estar na universidade, de ver a mudança dos costumes dos alunos. A reportagem e edição foi de Mariana Ramos, a produção é do jornal Campus Multiplataforma e esse foi o podcast Chicos da UNB, o primeiro da série que te conta em formato de áudio boas histórias relacionadas à universidade. Se você chegou até aqui e acha que conhece alguma história relacionada à UNB e que vale a pena ser contada, compartilhe conosco. Quem sabe a próxima história que contaremos aqui não é a sua. A gente te convida também a curtir e compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma das futuras produções do campus. Por hoje, a gente fica por aqui. Até a próxima!